Gente, paz do Senhor, boa noite para todos. Eu tive a necessidade de vir gravar um vídeo para falar para vocês, fazer uma pergunta para vocês. Será que estamos tão dormidos ao ponto de não nos darmos conta que Jesus está vindo outra vez? O triste não é isso. O triste é, será que o mundo não acredita em Deus? Por que eu faço essa pergunta? Será que as pessoas realmente pensam que o livro de Apocalipse é um livro simbólico? Um livro que tudo que fala aí é mentira, não tem nada que ver, que não vai acontecer? Então, se você pensa, ou se o outro pensa, ou se o mundo inteiro está pensando que é um livro simbólico, automaticamente estão pensando que Deus é mentiroso. Será que Deus ia mandar escrever um livro com coisas que ele jamais faria? Será que Deus mente? Ou vocês acham que realmente os selos e as copas que vão ser, os selos que vão ser abertos e as copas que vão ser derramadas é mito? Minha pergunta é essa, por quê? Porque se as pessoas não acreditam, é por medo? Pois bem, hoje já não tem mais tempo de ter medo. A gente tem que ter esperança que nós vamos ser livrados de tudo que está dizendo no Apocalipse. Ah, Mônica, mas como assim? Essas coisas é muito estranha de entender. Gente, com mais razão, o Apocalipse é um livro difícil de entender. Mas nós temos que sair em busca de alguém que nos ajude a entender o Apocalipse. Porque tudo que está no Apocalipse vai acontecer e já está acontecendo e vai piorar. Agora eu pergunto, você não acredita? Então leia, eu pergunto para você, se você não acredita no que vai acontecer no Apocalipse, você acredita no que aconteceu no começo do mundo, quando foi inundado por água? Você acredita nas 10 pragas que Deus mandou através de Moisés lá para o Egito? Você acredita em Sodoma e Gomorra, no que Deus destruiu com fogo e açufre? Se você acredita nas demais coisas que aconteceu da Bíblia, nos tempos antigos, na caída do muro de Jericó, a quantidade de vezes que Deus livrou os hebreus, a quantidade de vezes que Deus livra hoje os israelitas da grande destruição, porque outro país é destruído. Se é outro país que é atacado, como é atacado Israel, se não fosse por ser um país protegido por Deus, Israel já não teria que existir faz muito tempo. E tudo que tem acontecido até hoje é profecia da Bíblia. Então, se tudo aconteceu até o dia de hoje e está escrito para nós, isso quer dizer que o último livro, que é o Apocalipse, está acontecendo já e a tendência é piorar. Por isso que eu venho aqui para falar para vocês. É hora de abrir o olho. É hora de rogar a Deus clemência e misericórdia, para que Ele abra os olhos de todos os nossos seres queridos e de todo o mundo, de todas as pessoas, que elas vejam com os olhos dela o que está acontecendo e que elas tomem uma decisão de seguir o caminho correto hoje, ou quando chegue o dia do grande caos, da grande tribulação, que elas pelo menos saibam que ela tem uma oportunidade mais, que elas foram avisadas antes que o caos venha, porque quando vir o caos, Deus é tão bom e generoso e misericordioso que ele decidiu dessa vez salvar muita gente, porque lá na época do dilúvio, ele salvou só 8 pessoas. Então, dessa vez ele quer salvar muita gente, mas as pessoas têm que ser avisadas. Elas têm que saberem que no dia da grande tribulação, elas ainda têm uma oportunidade de lutar até o final pela própria vida.
E a gente tem que rogar a Deus para que chegue nos ouvidos dessas pessoas hoje, para que elas não vá para o grande dia da grande tribulação sem saber o que está acontecendo. Porque tem muitas pessoas, eu digo por experiência, eu só conheci Deus verdadeiramente no começo da pandemia, em 2020. Por quê? Porque eu li a Bíblia, eu busquei meu refúgio na palavra de Deus. Então, gente, você que conhece a verdade, você que conhece a palavra de Deus, rogue a Deus, oremos a Deus, pidamos a Ele clemência e misericórdia, que o Evangelho que chegue no ouvido de todo mundo. E que cada pessoa decida hoje, se querem se santificar e caminhar reto para ser livrado da grande tribulação, ou se elas querem passar para essa etapa por livre e espontânea vontade. Porque, na verdade, é muito triste. Cada vez que eu entro em meu particular com Deus para orar pelas pessoas, pelo mundo, eu sempre converso com Deus e digo, meu Deus, os aviões quando caírem, essas pessoas, essas pessoas quando vinha a grande tribulação, que vai haver o arrebatamento, que o piloto de um avião desaparecer, as pessoas que estão dentro desse avião, tudo indica que caiu o avião e explodiu com elas dentro, elas foram tudo para o inferno. Por quê? Porque o tempo da graça é hoje e é agora. E o que quer dizer? Se o piloto desapareceu, isso quer dizer que essas pessoas elas não se arrependeram e elas não estavam no tempo da graça, elas estavam dentro do avião que o piloto estava pilotando e por isso caiu, explodiu o avião e essas pessoas tudo vão para o inferno. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia, no julgamento do trono branco, todos vão ser julgados, vivos e mortos. Né? Os vivos que ficarem da grande tribulação e os mortos. Igual eu não entendo muito bem disso, não. Para ser sincero, eu não entendo. Mas se eu tiver razão, eu não quero ter razão em nada, mas se for assim como eu estou pensando, que cai o avião, para onde vão essas pessoas? Vamos supor que eu tenha razão. Um avião cheio de pessoas caindo para o inferno. Se não é assim, glória a Deus. Mas e se for assim? Né? E as pessoas que vão bater um carro no outro, que vai morrer? O tempo da graça acabou? Se as pessoas desaparecem de dentro dos carros, por isso começa a bater um no outro, os trens baterem, tudo acontecer, isso quer dizer que as pessoas que creram em Jesus e que estiveram se santificando, elas são tiradas da terra. Aí começa o caos dos caos. Mas para onde foram as pessoas que morreram nesses acidentes? Para onde foram? Então, gente, em nome de Jesus, propague o Evangelho. E agora, a forma de propagar o Evangelho hoje não é só que Jesus Cristo é amor, não. É mostrando às pessoas que vem o Apocalipse e explicando para elas como puder. Não é para aterrorizar, não. É para fazê-las entenderem que elas são conscientes, e elas têm que estar conscientes de que elas vão estar lutando pela própria salvação na grande tribulação. A oportunidade de não chegar na grande tribulação é hoje e agora. O céu, a terra já está gemendo. Por todo lado a gente vê que as profecias já estão se cumprindo e a gente já está vivendo no começo da grande tribulação. Mas vai piorar. E antes que piore, Jesus vem buscar a sua igreja. Roguemos a Deus para que a gente esteja diante dos olhos de Deus, limpos para ser arrebatados. Mas vamos propagar o Evangelho de outra forma hoje, alertando as pessoas que o Apocalipse vai se cumprir, porque Deus não é um homem para mentir. Deus vai fazer com que se cumpra o Apocalipse. Se todas as outras coisas que estão na Bíblia foram verdade, o Apocalipse não vai ser mentira. Busquem conhecer mais o Apocalipse e ajudem as outras pessoas falando para elas o que vem, porque é tempo de terror. É tempo de terror já começou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço,
propague o evangelho corretamente.